A vida está sempre imitando a arte, e isso é muito mais do que verdade. Principalmente quando você verbaliza alguma coisa e quando você fica atento, você vê que aquilo que você verbalizou lá atrás, lá na frente, acontece com toda certeza. Vocês lembram de quando o Bolsonaro dava entrevista na época da sindemia, vou falar assim, as pessoas se afogando, ele soluçando, mostrando como as pessoas ficavam a começarem a sentir falta de ar, e ele dizia: não procurem hospital, tome determinado remédio e você ficará bem. Não podemos parar a economia do Brasil. Vamos nos contaminar, aí vamos tomar ivermectina, vamos tomar não sei o que, vamos tomar não sei o que, vamos tomar cloroquina e o raio que o parta. E olha só o que aconteceu com Bolsonaro tempo depois, não muito tempo depois, e aconteceu. Bolsonaro hoje não pode dar uma entrevista longa, por quê? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque ele está preso, não tem mais nenhuma rede social, porque é criminoso, está pagando por o que fez. Bolsonaro não pode sair de casa. Para a nossa sanidade mental, para o bem comum da nossa sanidade mental, quando eu falo nós pessoas de esquerda, essas pessoas reflexivas, do campo da esquerda reflexiva, como é gostoso não ter o Bolsonaro bravateando por aí, fomentando um golpe de Estado. Está preso com uma tornozeleira eletrônica e proibido agora de sair de casa. Assim que colocaram a tornozeleira eletrônica nele, ele poderia sair das 7 da manhã e voltar às 7 da noite, e até aí tudo bem. Mas nessa semana, ele já não poderia sair de casa. Como ele quebrou essa regra, agora está em prisão domiciliar. Não pode sair de casa, não pode fazer baderna e balbúrdia, que é isso que ele gosta de fazer. Ele não pode receber determinadas pessoas. Alguns dos seus apaniguados já podem visitá-lo, mas tem uns que não, como o Gustavo Gayer, deputado federal pelo estado fascista de Goiás. Pois muito bem, Bolsonaro imitava as pessoas com falta de ar. Bolsonaro dizia que era uma gripezinha. Bolsonaro brincava de presidir o Brasil. Bolsonaro fomentava golpe de Estado todos os dias, tentando ficar no poder. E olha só o que aconteceu. As crises de soluço do Bolsonaro são constantes. Há quem diga que a Michelle Bolsonaro não suporta mais o Bolsonaro. Os meus passarinhos me contaram que ela já falou para pessoas mais do seu convívio, alguém mais fechado, se é que a Michelle tem pessoas mais fechadas do seu convívio, a não ser o Valdemar da Costa Neto, e outros mais, Osmar Terra e outros mais. Há quem diga que aquela menina nunca foi na missa, posa de boa moça, de recatada do lar, mas que de boa moça ela não tem nada, é uma espivitada. Diz que ela falou que se até outubro ele não sair de casa, ela irá sair porque não suporta mais o Bolsonaro dentro de casa chorando, se lamuriando. Ele não consegue ler um livro, ele não consegue começar a assistir uma série e terminar. Ele não faz nada de proveitoso nessa vida. Diz que ele chora o tempo inteiro, além das crises de soluço que ele tem, soluços bem parecidos com os problemas que as pessoas tinham por falta de ar na época da Covid. E se você der um Google aí, você vê Bolsonaro encerrando entrevistas por começar a soluçar. E aquilo muito lembra as pessoas se afogando no ar seco. Olha só como a vida imita a arte. Pois muito bem, se você oferece um livro para o Bolsonaro, ele não consegue ler nem o prefácio, porque ele é burro por natureza. Ele é muito bom na arte da pilantragem, de dar golpe, de roubar. Ele gosta de dinheiro vivo. Dos 111 imóveis que ele tem, mais de 50 foram comprados com dinheiro vivo. Não à toa, o Bolsonaro, no seu governo, criou
a nota de R$ 200. Isso para a finalidade de que uma quantia vultosa diminui o volume. E ele, todo seu clã, gosta muito de dinheiro. E eu também gosto. Mas eu não sou refém do dinheiro. Bolsonaro se tornou refém do dinheiro e do poder. Esse homem que hoje está em prisão domiciliar, muito em breve, no máximo, final de setembro, ele irá para uma prisão definitiva. Fico eu me indagando. Será que o Bolsonaro pensa que valeu a pena fazer tudo o que ele fez contra o povo brasileiro? Vender grandes usinas brasileiras a preço de banana, receber joias, receber ouro, receber relógios, como o Patek Philippe que ele recebeu para a União e quis ficar com ele, a benefício próprio? Será que vale a pena tanta ganância, gerar uma grande fortuna para lá na frente não poder desfrutar? Bolsonaro agora certamente, se ele quiser refletir, ele terá muito tempo para refletir. Mas ele não consegue refletir porque ele não dorme direito, está perturbadíssimo. Ele não pode receber visitas daquelas pessoas do mal que ele tanto apoiou. O Xandão está deixando o Bolsonaro definhar a cada dia. Alexandre de Moraes encontrou o modo mais dantesco para maltratar uma pessoa que tanto maltratou o povo brasileiro. E quando o Bolsonaro dizia que teria mesmo era que voltar à ditadura, que a ditadura matou menos, aquilo ali gerava um clamor público para aquelas pessoas sensíveis, assim como eu sou. As pessoas inteligentes, por incrível que pareça, e não estou me colocando como alguém inteligente acima do comum. As pessoas inteligentes, elas são sensíveis. E poucos professores que são pessoas sensíveis e inteligentes, e outras pessoas de outras áreas também, profissionais, deveriam imaginar, meu Deus do céu, como um homem desse pôde ser presidente da República. Mas como ele sabia que o brasileiro, por comum, é despolitizado, lidar com pessoas despolitizadas é muito fácil. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, que até lá atrás achavam que eram meus amigos, mas que na verdade não são bolsonarentos. São pessoas que estão sempre procurando alguém para tirar sarro, para fazer desse alguém motivo de chacota. Estão sempre constrangendo as pessoas, que seja porteiro do prédio, que seja o manobrista de um estacionamento, de um shopping, que seja o síndico do seu condomínio, que sejam pessoas que estejam num churrasco. Quantas vezes eu presenciei bolsonaristas coagindo as suas próprias esposas, e no mínimo 2 vezes eu precisei intervir, falar, opa, peraí, tem um cidadão que é pai de um garoto que joga bola com o meu filho, que outro dia em um churrasco de confraternização havíamos ganhado um título, nossos filhos jogando junto, estávamos, desse eu vou falar o nome, na chácara do meu amigo Célio, e estávamos lá comemorando um título importante da Liga Paulista, e esse cidadão bolsonarento, ele começou coagindo, ou seja, começou de modo deselegante falar com a própria esposa, deixando ela literalmente constrangida na frente das suas amigas. E eu precisei pedir licença e falar assim, amigão, você está constrangindo a sua esposa e as outras mulheres que aqui estão. Olha o modo que você está se reportando a ela, diminuindo ela, colocando ela num estado de subserviência, e as outras mulheres estão constrangidas. Ali gerou-se um silêncio e tudo se acalmou. Eu precisei intervir e intervirei quantas vezes for preciso para proteger aquelas pessoas que precisam de proteção. Mas o Bolsonaro nunca protegeu ninguém. O Bolsonaro sempre protegeu os seus filhos e aqueles que estavam dispostos
a arquitetarem um golpe de Estado que deu muito errado. Deu muito errado. Esse mesmo golpe de Estado que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido, já levou Bolsonaro para a prisão, porque a prisão domiciliar já é uma prisão. O Alexandre de Moraes, ele está fazendo o processo inverso. Quando alguém é apenado, eu vou usar esse termo aqui, e vai para o regime fechado, começa automaticamente um processo regressivo por bom comportamento, por dia trabalhado. Parece-me que cada dia trabalhado de um presidiário ou de um prisioneiro, 2 dias é diminuído na pena. Bolsonaro não. Bolsonaro já está preso em casa, fedendo com aquela tornozeleira, que aquilo deve coçar, aquilo deve feder, porque ele já é fedorento por natureza. Bolsonaro coça o saco. Bolsonaro enfia o dedo no rabo e cheira a quem diga que ele faz isso. Bolsonaro é uma pessoa escrota, é uma excrescência. Bolsonaro nunca leu um livro. Bolsonaro nunca leu nada. Bolsonaro é incapaz de respeitar um guarda de trânsito. Bolsonaro era incapaz de receber ordens. E agora, Alexandre de Moraes, de modo muito sábio, Xandão, te amo, Xandão, com todas as venhas do mundo. Bolsonaro está apodrecendo já em casa. Imagina quando aquele escroto for para uma prisão definitiva, e vai, porque o julgamento está para ser marcado, e ninguém livra Bolsonaro de mais de 28 anos de prisão. Eu falei de mais de 28 anos de prisão. Mas Bolsonaro bravateava, gritava na Paulista: me deem 50% do Senado, me deem 50% da Câmara dos Deputados e eu vou devolver o Brasil para vocês. Golpe de Estado. Como se não bastasse, financiou seu filho Eduardo Bolsonaro para ir para os Estados Unidos, juntamente com o neto do ditador, fomentar um golpe de Estado. As tarifas para o Brasil vieram. E há quem diga que nessa quinta-feira, os dois, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bananinha, terão uma reunião com um chefe de Estado americano para sancionarem mais ministros do STF. E quando se sanciona, como fizeram com Alexandre de Moraes, um ministro do STF, não é apenas o ministro está lá representando o Brasil. Quando eles se reportam a Alexandre de Moraes, xingando de tudo quanto é nome, eles estão se reportando à nação. O ministro do STF, ele está lá para interesse da nação brasileira e não para benefício próprio. Eu posso criar um canal aqui no YouTube. A propósito, você já se inscreveu no Brasil de Plantão? Se inscreve aí, veja os nossos outros vídeos. Eu faço parte de uma esquerda reflexiva. Deixa o teu like, mostra para teu amigo. Eu sou de esquerda, eu sou combativo e não sou do meio político, apesar de amar a política, apesar de ser um produto do meio, porque sempre trabalhei com comunicação, sou músico, sou poeta. Então, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Então, quando um ministro do STF está trabalhando, ele não está trabalhando apenas pelo seu salário. Principalmente em se tratando de Alexandre de Moraes, que se tornou um garantista. Flávio Dino, um garantista. Zanin Martins, um garantista. Gilmar Mendes, que eu critiquei muito lá atrás, mas depois que ele viu que a coisa no Brasil engrossou de vez em relação à tentativa de golpe de Estado, Gilmar Mendes, o decano da corte, se tornou um garantista. A Carmen Lúcia, uma garantista. O mesmo não posso dizer do Luiz Roberto Barroso, que em 2018 disse que era uma questão de honra tirar o presidente Lula do pleito eleitoral. E tirou. E em terem tirado Lula em 2018, da corrida à presidência da República, a montanha pariu um rato. E esse ratão do banhado que hoje está doente, podre, prestes a ser preso, chama-se Jair Messias Bolsonaro. O homem que se disfarçou de anjo o tempo todo, mas sempre foi uma pessoa demoníaca, uma pessoa endemoniada, mau caráter, entreguista, entregou o Brasil nas mãos de grandes empresas, de grandes empresários,
E os grandes empresários, por incrível que pareça, eles não pensam no bem da população. Mas para a tristeza dos bolsonarenses, o presidente Lula voltou, não peitando o sistema, mas trabalhando em prol do povo brasileiro. E se você me pergunta também, Helena, dá para traçar dois paralelos. Lula, Bolsonaro, dá. Mas no Lula eu vejo um pouquinho do Carlos Marighella, um pouquinho de Frei Caneca, um pouquinho de Paulo Freire e muito de Zumbi dos Palmares. Um velho guerreiro, um homem que precisou voltar da prisão para a presidência. Já o outro que estava da presidência da República, direto para a prisão. Agora eu te pergunto, a vida imita a arte ou não imita? Até porque aqui, parafraseando o mestre Ariano Suassuna, se você não concordar comigo, tá tudo bem. Mas eu defino a humanidade em duas partes. Aqueles que concordam comigo e os equivocados. Aqueles que traçam um paralelo do presidente Lula com o Bolsonaro e vê algum tipo de semelhança, essas pessoas estão literalmente equivocadas. Porque Lula é vida, Lula é querer ver sempre a população bem. O Bolsonaro é aquela pessoa que queria matar as outras pessoas, não comprando vacina na época da sindemia, ou da pandemia, como queira. Bolsonaro foi o presidente da República mais escroto da sua história. Repito, o Bolsonaro foi o presidente da República mais escroto da sua história. Não à toa tentou dar golpe de Estado, repito, e essa palavra aqui neste canal, aqui no Brasil de Plantão, vai ser sempre falada. Golpe de Estado é coisa séria. Ninguém pode atentar contra a Constituição Federal e ficar impune. A Constituição Federal, ela é para normar, não para ser normada. Bolsonaro chegou com conteúdo, e aqui eu vou falar para aqueles do nível de intelecto mais elevado. Aqueles incautos não irão entender o que eu vou falar aqui. Bolsonaro chegou com conteúdo e quis explodir o continente. Eu sempre me pergunto, Helena, qual é a diferença de conteúdo para continente? A Constituição Federal ela é o princípio continente. Ela dita todas as leis, todas as regras de lei. Ela não pode aceitar nenhum conteúdo. Quando vem algum conteúdo para ser colocado na Constituição Federal, acontece o plebiscito. As pessoas são convocadas e elas dizem, através do voto popular, o que tem que ser feito. O Bolsonaro, como conteúdo, ele chegou como um conteúdo pobre, é bem verdade, ínfimo, bem pequenininho, e quis explodir o continente. E não deixaram. Parabéns aos ministros do STF, parabéns ao presidente Lula, que pegaram esse princípio continente, que é a Constituição Federal, que os bolsonaristas não conhecem. Se eles conhecessem, eles não faziam a balbúrdia, a baderna. Eles não falavam em AI-5, eles não falavam em artigo 142 e 144, que diz respeito a golpe de Estado e às Forças Armadas. Então, o princípio continente jamais poderá ser destruído por um conteúdo que alguém traz de fora para explodir o continente. Fui didático? Se tu não entendeu, dá um Google aí que você vai saber muito bem do que eu estou falando. Fato é que o Brasil está indo muito bem, apesar dos soluços de golpe constantes, todos os dias. Todos os dias. Você pode ter certeza que neste momento tem um grupelho da direita, da centro-direita e da direita radical reunido em algum lugar deste Brasil fomentando golpe de Estado, porque o golpe não foi cessado. E mesmo Bolsonaro preso na prisão, outros virão para continuarem querendo tomar o Brasil na mão grande. Vejam só o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, tentando interferir na nossa política nacional, tentando interferir no STF. E por isso que eu falo mais uma vez, Xandão, eu te amo, repito, com todas as venhas,
Mas ainda bem que nós brasileiros temos o Alexandre de Moraes, que conseguiu colocar um freio, ou melhor, conseguiu colocar uma tornozeleira no pé do Bolsonaro. Mas tratando o Bolsonaro como um cavalo, que é assim que eu trato, e os bolsonarenses eu trato na rédea, como se trata cavalo. Eles se sentem acima do bem e do mal. Eles querem ir para a porrada. E a porrada você vence com argumento. Enquanto alguém me deixar argumentar alguma coisa, essa pessoa não irá brigar comigo, porque o argumento tem muito poder. O Bolsonaro quis se perpetuar no poder, quis dar golpe de Estado. E ele está ciente hoje que todas as pessoas que o acompanharam na tentativa frustrada de golpe de Estado de 8 de janeiro, os que não estão presos serão presos. E um ponto muito alto, que eu acho super interessante, e vou sempre falar aqui. Olha só, quem diria que na história do Brasil, militares de alta patentes, como generais, coronéis e almirantes, iriam para a cadeia, iriam responder por seus crimes. O Bolsonaro não foi de todo mal, foi um mal necessário. O Bolsonaro precisava aparecer para ele dizer, em alto e bom som, do que a direita no Brasil é capaz. Essa direita fascista, essa direita radical, essa direita que mata. E as mortes que tem no Brasil por conta da Covid, muito mais da metade, tem que ser somada e colocada na conta do Bolsonaro. Porque foi ele que negou a doença, foi ele que não quis comprar vacina, foi ele que recebeu propina de cada dose de vacina comprada que chegou no braço do povo brasileiro. E isso precisa ser levado em conta. Bolsonaro, ele tem que apodrecer na prisão. Quer dizer, podre ele já está. Ele tem erisipela que não sara nunca. Ele está muito doente e ele sabe que irá morrer na prisão. Mas eu espero que ele viva bastante. E se você me pergunta também, Helena, mas deixa aí nos comentários. Você quer que o Bolsonaro morra de imediato? Não. Eu não quero que ninguém morra. Até porque a morte é só uma crença. Eu quero que o Bolsonaro pague por todos os crimes cometidos. E olha que foram muitos. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, deixe o teu comentário. Seja elegante. Não te custa nada ser elegante. Quando você é deselegante, geralmente eu respondo na mesma moeda. Eu dou o troco conforme a nota. Grande abraço, a gente volta.